Glória a Deus. Eu vou terminar o culto de hoje com a palavra do Senhor. E eu quero que você preste atenção aqui, de forma objetiva no que nós vamos falar, porque já são informações do conhecimento de todos os irmãos, estão nos boletins, está no site da igreja. Lembrar a todas as pessoas que participam dos ministérios da igreja, os líderes de departamento, de gêmeos, pastores, presbíteros, diáconos e todos os que participam de algum ministério na igreja, seja você líder ou alguém que está cooperando nesse ministério. Sábado às 20 horas nós temos a ETL, Escola de Treinamento para Líderes da Igreja. A liderança da igreja tem que estar aqui reunida, precisamos conversar algumas coisas. No dia 17/11, nós temos um seminário de propósitos, e o curso que nós vamos ter aqui, a partir das 9 horas da manhã, é o curso de serviço. Eu creio profundamente, por convicção da palavra de Deus, que todo cristão foi chamado para servir. Todo cristão. Até aquele que acha que não tem ministério, que não tem chamado, tem. Você tem um chamado de Deus para a tua vida. Por isso que a parábola dos talentos diz que um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Olha para o teu irmão aí, colabora comigo, diz para ele: irmão, você tem pelo menos um talento na tua vida. Então vem participar desse curso de propósitos de serviço, faça a sua inscrição, tem uma taxa de inscrição, um investimento que você vai fazer por causa do material e do almoço que nós vamos servir após a conclusão do curso. Nosso 10º simpósio de missões está chegando, tem muitos irmãos que ainda estão para fazer as suas inscrições, então corre para fazer, que você consegue fazer hoje lá embaixo, ainda dá para você parcelar. Então vai lá e faça isso hoje. No dia 21 a 25, Semana Brasil para Cristo, e no dia 23, dentro da Semana Brasil para Cristo, simpósio de missões. Também lembrar os irmãos da melhor idade, acima de 60 anos, que do dia 3 a 5 de dezembro vai ter o primeiro encontro da melhor idade. Esse encontro vai ser dirigido e palestrado pelo pastor Joel, pela Leonor. Então, os irmãos que estão acima de 60 anos aqui, abaixo não, tá? 59 anos aí, não chegou nos 60. É a partir de 60. E o valor que você vai ter um investimento a fazer para ficar 3 dias nesse hotel aí, é um valor de R$220, tá bom? Então dá para você fazer sua inscrição também e parcelar. Quero chamar o pastor Joel para ministrar para nós a palavra e lembrar todos os irmãos que amanhã, às 23h10, nós estamos nos reunindo aqui para participarmos de mais um tempo de oração. Orar não dá overdose. Se você é uma pessoa consciente na oração, saiba disso, é bom orar. E amanhã nós vamos estar aqui, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes e toda a igreja que quiser estar aqui. São 30 minutos, não tem palavra, não tem louvor. Vim aqui, entrar no círculo que tem de oração e ficar 30 minutos orando. Estou te convocando para você vir aqui. Isso é sério. Isso é sério. Nós estamos nas sextas-feiras aqui sendo surpreendidos maravilhosamente pelo que Deus tem feito aqui na sexta-feira. Está sendo muito bom. Então venha participar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Olá, irmãos, boa noite, paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Eu não vim ao templo hoje para pregar, eu vim para participar do culto. O pastor Luciano foi ali atrás durante a oração e sugeriu que eu pregasse. Ele fica assim, ele não dá, eu fico doido para ele me dar ordem, mas ele não me dá. Eu falo, você está mandando ou está me perguntando? Ele, não sei. Aí, se você mandar, eu obedeço. Então ele foi ali, sugeriu que eu pregasse, eu fiz essas questões com ele. Eu senti que ele queria que eu pregasse, e eu estava à tarde refletindo na palavra de Deus para consumo próprio e meditando nesse texto de Efésios no capítulo 4. Está tudo embaçado isso daqui. Chega uma fase na vida, quando a gente é novo, fala assim, vem aqui pregar, 3 segundos você subiu, já começa a gritar e pregar. Depois você tem que fazer alguns preparativos.
E um deles é ajeitar a visão. Então eu estava refletindo nesse texto, que não de hoje, de muito tempo me chama a atenção, porque ele é um texto, esse que eu vou ler daqui a pouco, ele é um texto que faz com que a nossa vida tenha sentido, tenha significância, tenha propósito. E a grande verdade é que a maioria das pessoas estão vivendo no mundo, estão passando pelo mundo sem ter um propósito definido. Os propósitos que as pessoas escolhem como alvos de vida são coisas muito efêmeras, muito pequenas, muito inconsistentes. Por exemplo, ganhar dinheiro e ficar rico. Isso é muito inconsistente. Ser culto, ser importante, ser famoso, isso também não tem significância real. Tem alguma coisa de bom para um momento, mas não é algo consistente, não é algo que dura para sempre. É algo que também está sujeito a se perder. Ninguém que é rico pode dizer que vai ser rico sempre. De repente está sujeito por algum motivo a ficar pobre. Ninguém que é inteligente, culto, também vai ser culto para sempre. O tempo vai passando, os neurônios vão morrendo. São milhões de neurônios que morrem todos os anos depois dos 40 anos. Os neurônios vão morrendo. Alguns já não tem mais. Acabaram todos. Então, os reflexos vão ficando diminuídos. Então, ninguém que estabelece propósitos nessa vida, baseado em coisas efêmeras, tem uma garantia de estabilidade, tem uma segurança de que hoje está bem e amanhã estará bem. E não é isso que Deus projetou para nós. Deus projetou uma vida plena, uma vida abundante, tanto aqui na terra quanto na eternidade. Mas é necessário que a gente comece a viver aquilo que Deus projetou para a eternidade aqui e agora. É necessário que os propósitos sejam estabelecidos na nossa vida visando a eternidade, mas não para desfrutar deles apenas depois da morte, mas para desfrutar deles já, vivendo esses propósitos para hoje. O que eu estou falando, que nós vamos ver nesse texto, tem toda uma correlação bíblica. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde os ladrões roubam, e esses tesouros enferrujam, mas ajunteis tesouro no céu, onde ladrões não roubam, onde esses tesouros não estragam. E ele conclui dizendo: porque onde estiver o vosso tesouro, estará o quê, irmãos? O vosso coração. É a mesma coisa que eu estou dizendo aqui agora. Quando nós fazemos alvos nessa vida, que são pequenos aos olhos de Deus, esses alvos acabam servindo como elementos para nos embriagar e nos afastar da verdadeira felicidade. Porque, na verdade, todo mundo que quer é ser feliz. Nenhuma pessoa estuda para ser infeliz, nenhuma pessoa ganha dinheiro para ser infeliz, nenhuma pessoa trabalha, nenhuma pessoa vai na igreja, nenhuma pessoa casa para ser infeliz. Tudo que nós fazemos nessa vida visa a satisfação, a felicidade, a realização, a alegria plena. Visa dar uma significância para a nossa vida. Agora, quando nós estabelecemos propósitos errados, então nós nos frustramos. Então nós não nos realizamos. Por algum tempo somos embriagados por esses propósitos e julgamos que estamos bem. Mas o tempo passa e nós deixamos de estar bem. E aí surgem os altos e baixos na vida. E aí surge a instabilidade, a falta de consistência, de solidez na vida cristã, por causa dos altos e baixos. E na vida também secular, por causa dos altos e baixos. Deus indica para a gente alvo. O apóstolo Paulo fala de alvo. Ele fala que ele segue firme para um alvo, para uma carreira que está proposta, e ele tem um alvo, e ele olha para o alvo, olha para o objetivo. O profeta Isaías, no capítulo 32, versículo 8, ele diz que aquela pessoa que é nobre, ela projeta, ela faz planos, projetos nobres, e persevera com nobres atitudes para alcançar esses projetos elevados. Tudo isso que eu estou citando e toda essa correlação bíblica, somado a outros textos que os irmãos podem estar lembrando, indicam que nós temos que viver a vida, diga comigo, com propósito.
com objetivo, com alvo, com meta, sabendo onde vai. Se sairmos por aí perguntando qual é o seu alvo na vida, uma boa parte das pessoas vão dizer comprar a casa própria. Bacana, não tem nada de errado, é bom comprar a casa própria, mas isso não pode ser a meta da vida. Qual o teu propósito? Me graduar. Legal, quem pode, vai estudar, se gradua. Mas isso não pode ser o alvo da vida. Casar. Oh, é bacana casar, eu quero que todo mundo case, a não ser quem tem dom de celibato. Mas quem não tem, eu quero que case, que Deus dê a graça de achar a pessoa certa. Mas isso não pode ser o alvo da vida. Todas essas coisas são efêmeras, são passageiras. Quando nós conhecemos a Cristo, nossa vida precisa ter uma significância muito maior. Quando nós conhecemos a Deus, nossa vida precisa ter um sentido diferenciado do sentido comum das pessoas. Se eu sair daqui de cima e perguntar para você qual é o teu alvo na vida, e você me falar um desses alvos que eu citei, e eu sair daqui e for lá fora, dentro de um bar, e perguntar qual é o teu alvo na vida, os alvos vão ser semelhantes. As pessoas também têm esses alvos, as pessoas comuns, as pessoas que não conhecem Deus. Elas também querem casar, querem ficar ricas, querem graduar, querem ter coisas, fazer coisas, possuir coisas, posições. Tudo isso é muito pequeno quando nós nos encontramos com Deus. Nós temos que viver numa outra dimensão, uma dimensão muito maior, uma dimensão muito superior, onde os alvos também se tornam superiores, diferenciados desses alvos comuns do mundo. Eu dou toda essa introdução para agora ler o texto e mostrar para vocês o seguinte: Deus não faz as coisas por acaso. Esse texto fala, num primeiro momento, sobre Jesus e a sua obra de vir ao mundo, de morrer, de ressuscitar, para gerar uma eternidade para aqueles que nele creem. E depois fala da igreja, da constituição da igreja. E no versículo de número 11, fala que Jesus, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres. Então ele organizou a igreja, ele instituiu ministérios, ele deu dons às pessoas. Agora há pouco o pastor Luciano falava sobre dom, tem pelo menos um dom, você tem alguma coisa na sua vida. Já vindo de encontro com essa palavra, o Senhor, ele coloca a igreja, organiza a igreja, movimenta a igreja, escolhe pessoas na igreja, dota de dons específicos. Alguns são esses 5 dons ministeriais próprios, que não é para todos. O texto diz aqui, alguns ele fez que fossem apóstolos, outros profetas, outros pastores, evangelistas e mestres. Então alguns ele escolhe por isso. Qual o critério dele eu não sei, com certeza não é mérito, ele não escolhe porque a pessoa é bacana, ele designa isso, independente da pessoa. E as pessoas têm que apenas se sujeitar a ele. Mas fora desses 5 dons, existem todos os outros manifestados na igreja, na vida das pessoas, tudo com um propósito específico. E a gente percebe aqui que o propósito não são esses alvos, esses sonhos efêmeros e passageiros que as pessoas comuns têm. No versículo 12 diz assim, com o fim de fazer o que, irmãos? Preparar os santos para a obra do ministério. Mas esse não é o objetivo final. Esse é um propósito imediato à escolha do Senhor, ao estabelecimento da igreja. Ele escolhe pessoas, designa pessoas, dá dons para as pessoas, coloca essas pessoas na igreja com o objetivo de preparar. Nós somos preparados para alguma coisa, vocês concordam comigo? A gente se prepara para alguma coisa. O objetivo final nunca é a preparação. A preparação é só um meio para que se chegue ao objetivo. Então ele escolhe as pessoas, dota as pessoas, para que elas preparem as outras pessoas. Aí nós vamos caminhando para o alvo. Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga comigo, cresçamos em tudo. Novamente. Diga você em voz alta. Diga para o seu irmão, crescer em tudo, irmão.
naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui esse texto não está falando de crescimento coletivo, crescimento da igreja, o crescimento em si do corpo, está falando do crescimento dos membros do corpo. É lógico que se os membros crescem, o corpo cresce. Mas o objetivo aqui não é o crescimento coletivo, mas o crescimento individual de cada membro do corpo. Cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo é um desses membros. Percebam que o alvo que Deus estabelece para nós, quando entramos na dimensão do Evangelho, do conhecimento de Deus, da vida no Espírito, do conhecimento de Jesus, passa a ser um alvo mais nobre, superior. Qual? Crescer em tudo. E aqui cabe um momento de reflexão para a igreja. E cada um por favor, não vai ser útil avaliar outros, mas avaliando a si mesmo, pensar se a tua vida está crescendo em tudo. Porque o caminho é você crescer em tudo. A nossa vida ela é composta de áreas. Poderia chamar áreas ou outro nome qualquer. Mas a nossa vida tem várias situações que compõem a nossa vida e é o conjunto delas que forma quem nós estamos e qual estágio que vivemos e quem nós somos e qual grau de felicidade, de alegria ou não que nós temos. É o conjunto das áreas da nossa vida. O apóstolo João, numa das cartas, ele escreve assim: eu desejo, amado, que vocês prosperem em tudo, assim como é próspera a vossa alma, também sejam prósperos no espírito e no corpo. Então, uma prosperidade global, um crescimento global, um crescimento em todas as áreas. E aí vem a nossa reflexão, que é muito interessante se cada um fizer de si mesmo. Você não pense no casamento, ou não pense no trabalho, ou na profissão, ou na empresa, ou no que você tem. Pense em você dentro do casamento. Está crescendo? Você dentro do teu trabalho e profissão está crescendo? Dentro da igreja você está crescendo? No ministério você está crescendo? Como membro de um corpo, o corpo de Cristo você está crescendo? Como amigo das pessoas você está crescendo? Então, quando você começa a somar a sua vida espiritual, material, intelectual, relacional, começa a somar todas as áreas da sua vida e você detecta nelas um crescimento equilibrado. Eu vou me tornando mais espiritual na medida que eu vou me tornando mais amigo das pessoas, da mesma forma que eu vou me tornando um melhor membro dentro da minha família, da mesma maneira que eu vou me tornando alguém mais recomendado na minha igreja ou no condomínio onde eu moro, na minha profissão. Então é quando nós olhamos a nossa vida e vemos que ela está despontando como um todo, é que nós estamos realmente dentro do propósito de Deus. Fora disso, não estamos no propósito de Deus. Eu estou crescendo espiritualmente, eu fui no culto hoje, recebi mais 2 dons, eu estou agora falando em línguas estranhas e esquisitas ao mesmo tempo, então eu agora estou me desenvolvendo espiritualmente. Está certo, e o teu trabalho como é que está? E como é que está o teu relacionamento em família? Como é que está? Como é que está você em relação às pessoas do teu meio, ou dos teus meios, onde você convive? Parentela, igreja, bairro, condomínio, vizinhança. Como é que você está? O crescimento que Deus tem para nós, vocês estão entendendo, irmãos? Ele é em tudo. Esse é o crescimento equilibrado. Eu entendo que existem coisas que não dependem da gente, dependem de outros. Mas você, como pessoa, como é que você está cooperando na construção de tudo que compõe a sua vida e gera a sua felicidade? A palavra, ela nos traz revelação sempre. E eu olho para esse texto e pelo menos eu vejo 3 situações que impedem o crescimento em tudo. Que faz com que o crescimento seja assim, meio de monstro, sabe? De Herman Monstro, de família Adams, tudo torto. Crescimento numa área, a outra está se destruindo. Pessoas crescem financeiramente, a família se decompõe. Pessoas crescem espiritualmente e as finanças se decompõem. Isso não é o que Deus planejou. O crescimento de Deus é
ainda que seja lento, ainda que seja gradativo, aos poucos, demore mais, mas é um crescimento em tudo, equilibrado. E eu percebo aqui pelo menos 3 inimigos desse crescimento, que deixa as pessoas deformadas. O primeiro desses elementos que eu percebo é a falta da verdade. Notem que no versículo número 15 diz que nós temos que seguir a verdade para crescer em tudo. Seguir a verdade. A verdade, ela anda, a verdade caminha, e nós precisamos seguir a verdade. Seguir a verdade não é só não falar mentira e falar o que é de verdade. Seguir a verdade significa uma vida autêntica. Significa uma vida de ser como você é, num processo de desenvolvimento, sem máscaras, sem fantasias, sem representações. Nós temos que tomar muito cuidado, porque como crentes, não que nós sejamos ensinados, mas subliminarmente, por entendermos a mensagem do Evangelho, de santidade, de pureza, de graça, de amor, nós somos tentados a representar essas coisas sem sermos ou termos essas coisas em nós. Vocês conseguem me entender na minha linguagem, no que eu estou querendo transmitir? Nós somos tentados a querer demonstrar para os outros que somos santos, quando falta santidade ainda na nossa vida. Nós somos tentados a querer que as pessoas tenham uma impressão da gente mediante o conceito geral do que é ser uma boa gente, mesmo que a gente não seja essa boa gente. Então é mais fácil eu querer que as pessoas pensem de mim que eu sou o que eu não sou, do que eu trabalhar para ser o que eu quero que as pessoas pensem que eu sou sendo. Não me peçam para repetir. Espero que tenham entendido. É mais fácil eu querer vender uma imagem do que eu construir uma imagem. É mais fácil eu querer gerar um conceito na pessoa do que gerar em mim algo que leve a pessoa a ter um conceito de mim. É mais fácil esse caminho de ilusionismo. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso não é a verdade. O crescimento ele acontece quando nós seguimos a verdade, andamos na verdade. As nossas fraquezas fazem parte da verdade, as nossas falhas fazem parte da verdade. Não que nós sejamos aquelas pessoas ignorantes que dizem assim, eu sou assim mesmo e acabou, você sempre assim, não quero saber, eu brigo mesmo, eu sou ruim mesmo. Não, mas que sejamos as pessoas, não, eu sou ruim, eu tenho que melhorar, eu vou melhorar, Deus vai me ajudar, eu estou buscando o caminho para isso. Mas assumindo o que é, sabendo quem é. Seguir a verdade é não representar. Seguir a verdade é não fingir. A palavra de Deus diz assim, você chegou na igreja, você está alegre, cante louvores. Você chegou na igreja, você está triste, ore. Mas a gente tem medo, às vezes, de chegar triste na igreja, começar a chorar no canto e orar, e pensar, os irmãos vão achar o quê? Que eu pequei, o que eu caí, o que eu estou fraco. E a gente tem vergonha, e aí a gente fica lá cantando sem sentir nada. Eu sou muito feliz. Feliz nada, eu estou destruído aqui dentro. Eu estou muito triste. Eu só não é. E com isso nós camuflamos a verdade. Isso é um baita impedimento para crescimento. Porque o texto é claro, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Naquele que é o cabeça Cristo. Então é necessário viver após a verdade. A verdade tem que estar indo à nossa frente, nós andando atrás dela. O que é. Acabou, o que é. Dá uma vontade de não dizer para ninguém que eu sou palmeirense nesses dias. Mas eu tenho que dizer que sou. A verdade é você ser o que é, independente do que acontece. Independente das coisas que estão acontecendo. O segundo grande impedimento ao crescimento é a falta do amor. Porque o texto diz, crescendo a verdade seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então, todo tipo de sentimento que brota no nosso interior, de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento, quando essas coisas brotarem dentro de você, de desconfiança, porque a Bíblia diz que o amor não julga inconveniente, não suspeita o mal, todo tipo de sentimento nessa área, entenda
Quando surge em você isso, o maior prejudicado é você, porque isso estará te impedindo de crescer. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor tudo sofre. O amor, ele é um sentimento nobre, acima de todos os outros dons e qualificativos que alguém pode ter. Então, quando alguém falha no quesito amar, essa pessoa está impedindo o seu próprio crescimento. Ela está deixando de crescer. Ou, pelo menos, demorando mais para crescer. Além desses dois fatores, a mentira, a hipocrisia e a falta de amor, e tudo que diz respeito à falta de amor, a terceira coisa que impede-nos de crescer é a independência de Deus. É a falta de depender de Deus. Isso é tão sutil, irmãos. Viu, João? É tão sutil. Fernanda, é tão sutil a falta de depender de Deus. A gente acha que depende, mas a dependência de Deus às vezes nos levaria a pensar duas vezes antes de falar ou fazer algumas coisas. Nunca agir no impulso da carne, da natureza humana, nunca agir na nossa vontade de querer. E eu estou dizendo que essa falta de dependência de Deus impede o crescimento, porque o texto diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Veja que o crescimento está condicionado a uma ligação ao cabeça, que é Cristo. A cabeça é onde pensa, é ou não é? É ou não? Com exceção do camarão, a cabeça é o lugar onde está reservado a capacidade de inteligência. Então, a cabeça é onde pensa, e do pensamento vem a direção, vem o norteamento. Todo o sistema nervoso do homem e da mulher estão ligados ao cérebro, vem da cabeça. E os nervos se movimentam, e os pés, os braços, as mãos, a boca, tudo que falamos, fazemos, nasce da cabeça. É a nossa cabeça que determina as nossas ações, nossas atitudes, palavras. Para crescer, nós precisamos seguir a verdade em amor naquele que é o cabeça, ou seja, ligado a ele, na dependência dele, na direção dele, debaixo do senhorio dele. Ele é o Senhor e o que ele deseja é o que eu vou fazer, é o que eu vou ser, é como eu vou agir, é como eu vou sentir. Eu vou reagir como ele me diz que eu devo reagir. E não como eu acho melhor, e não como eu sou impulsionado pelo meu jeito de ser, e não pelo que eu considero mais bacana. Então, nessa dependência dele vem crescimento. O oposto também é verdade. Na independência dele vem o encurtamento da nossa capacidade de crescer em tudo. Termino essa mensagem, essa reflexão na palavra de Deus, expressando o meu desejo e minha batalha de toda a minha vida, de crescer e de ver pessoas crescendo. Expressando a minha vontade de que esse alvo de Deus se transforme no alvo individual de cada um de nós. Na disposição, eu vou crescer em tudo. Porque a Bíblia diz que eu devo crescer em tudo. E eu recebi ferramentas hoje para crescer em tudo. Então eu vou crescer em tudo. Por favor, não pense que você vai crescer em tudo domingo. E domingo você já está adulto. Cresceu de hoje para domingo? Não, talvez nem no próximo ano, talvez nem em 3 anos, nem em 5 anos. Mas tem um alvo na tua vida até a hora que você vai desfrutar desse alvo. Estava conversando com um irmão da igreja metodista wesleyana da Água Fria ontem, e ele estava me falando já, está aposentado, ele está com os filhos crescidos, já tem os netos, e ele falou, eu tenho um alvo, que eu construir uma casa em tal lugar, e agora depois de cerca de 20 anos que a gente está planejando isso, chegou o momento, e agora esse mês nós estamos construindo essa casa. Eu estou trazendo essa situação para você perceber que quando você coloca uma meta na tua vida que é nobre, que é elevada, que é grande demais para você, e crescer em tudo é grande demais para todos nós, quando você coloca uma meta dessa, isso não acontece em toque de mágica, isso não acontece da noite para o dia, isso é uma vida inteira pautado nesse objetivo. Eu vou crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, seguindo a verdade em amor, eu vou crescer em tudo. E vai chegar um dia que você vai olhar e dizer, bom, eu não cresci ainda completamente, mas eu já estou com uma estatura talvez mediana. Eu já estou com uma estatura um pouco melhor do que eu era há 20 anos atrás. Eu cresci e cresci proporcionalmente. Deus quer que a gente cresça. Amém, irmãos?
Vamos ficar em pé para encerrarmos essa reunião, esse culto. E eu sinto um desejo muito grande de orar pelo crescimento. Crescimento em tudo. Não tenha um alvo simples, pequeno. Eu estou nesse culto hoje para crescer financeiramente. Eu vim hoje buscar um crescimento da minha vida familiar. Não foque numa direção. O alvo para você e para mim é ambicioso. É um crescimento em tudo. Um crescimento equilibrado em todas as coisas na vida. Isso que é o desejo de Deus para nós. Podemos dar as mãos uns aos outros. 2 pastores subam aqui voluntariamente para eu me sentir também de mãos dadas aqui, parado pelos irmãos. E vamos orar. Eu quero orar por vocês nesse momento. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixe o seu coração bem aberto para a presença de Deus. Não seja precipitado em palavras nesse momento. Esteja pronto a abrir e derramar o coração diante do Senhor. Esteja pronto a lançar o coração diante de Deus. Lançar e fazer um marco aqui nesta noite. Declarando nessa atitude agora de oração, que no dia 25 de outubro desse ano de 2012, você registrou uma data importante na tua vida. Uma data que, embora você talvez já estivesse buscando o crescimento, mas ainda não tinha oficializado isso de uma maneira pública nas regiões celestiais. E nessa noite você vai registrar em cartório, vai documentar uma disposição no teu coração, de marcar a tua vida, a tua existência por um crescimento equilibrado em todas as coisas. Ainda que seja mais devagar, ainda que seja mais difícil, e demore mais tempo, e custe mais caro, mas marque essa noite como uma noite em que você se propõe em fazer uma carreira cristã, uma carreira de crescimento, conforme a vontade de Deus. Meu Pai, eu trago todos esses irmãos juntos comigo nessa oração, para pedir algo que é comum a todos nós. Queremos e precisamos desse crescimento equilibrado em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nenhum de nós aqui quer ser monstro. Nenhum de nós aqui quer ser deformado. Nós não queremos, Pai, que uma das áreas sobressaia a outra e tenhamos alegria quando olharmos para essa área que sobressai e angústia quando olharmos para aquela área que está defeituosa, raquítica, fraca. Senhor, eu lhe peço nessa noite que o Senhor aceite a disposição do nosso coração de estabelecermos um voto, um alvo, um propósito, de marcarmos a nossa vida por esse plano elevado, de crescer em todas as coisas, até chegarmos à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajuda nesta disposição. Toma pelas mãos aquele que tem dificuldade de se levantar. Sustenta e segura aquele que tem dificuldade de permanecer em pé nesse objetivo. Senhor, dá força e ânimo àquele que se encontra desencorajado. Mas que todos, Pai, saiam do templo nessa noite com o coração bem em pé, bem disposto a crescer em tudo, Senhor. Aleluia, Pai. Eu te agradeço porque não estamos numa empreitada meramente humana, Senhor. Não estamos fazendo da reunião dessa noite e dessa oração um meio para alcançar um alvo mesquinho, humano, efêmero, pequeno. Não, estamos marcando, registrando esta noite como a noite que traçamos o alvo mais elevado de todos os alvos. Agradar o teu coração com o nosso crescimento, porque o Senhor deseja que os teus filhos sejam grandes, fortes, maduros, cheios de vigor, Pai, em todas as coisas. Nós te agradecemos por essa oportunidade de aprendermos sobre crescimento
e de marcarmos o nosso coração com essa disposição de crescer em tudo e em todas as coisas. E assim te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, ó Pai. Agora despede-nos na tua paz, na tua alegria, no teu amor. Que os próximos minutos de comunhão, de conversa entre os irmãos, sejam saudáveis já nesse processo de crescer em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por este culto. Amém, Senhor. Amém. Levante as suas mãos comigo e diga a paz do Senhor. Agora abrace alguns irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia.